Bom dia, muito bom dia àqueles que eu não pude cumprimentar antes na chegada. Nós estamos fazendo a nossa série a respeito das orações, né, da Bíblia, aprendendo a orar com a Bíblia, e isso tem nos dado o privilégio também de olharmos com mais frequência, né, para textos do Antigo Testamento, né, e hoje não será diferente. Então eu quero te convidar já a abrir a sua Bíblia lá no livro de 1 Reis. Mas esse é mais fácil de achar, né? 1 Reis. Procura aí. E nós vamos hoje ver sobre a oração do rei Salomão, quando ele consagra o templo que ele construiu para Deus. E temos muito a aprender com esta oração do rei Salomão. Então, 1 Reis, capítulo 8, e nós vamos ler dos versículos 22 até o 30. A única parte inerrante, infalível da mensagem é a que nós vamos fazer agora, que é a leitura da palavra de Deus. Então acompanhe aí com atenção. Se você vai ler no seu celular, já aproveita para colocar no modo avião, né, para não ter nenhuma interrupção aí também no meio da mensagem, alguma distração. Então, 1 Reis, capítulo 8, versículos 22 ao 30. Diz assim então a palavra de Deus. Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou. Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu acima nos céus, nem debaixo da terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que, de todo o coração, andam segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Com tua boca prometeste e com tua mão cumpriste, conforme hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste: você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel, se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de, em tudo, andarem segundo a minha vontade, como você tem feito. Agora, ó Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste a teu servo Davi, meu pai. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te. Muito menos este templo que construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor, meu Deus. Ouve o clamor e a oração que teu servo faz hoje, na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus, lugar da tua habitação, e, quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Vamos orar mais uma vez, gente? Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque podemos reconhecer a tua grandeza, a tua majestade, Pai, através das canções, reconhecer aquilo que o Senhor tem feito e fez por cada um de nós. Obrigado pelo privilégio que nós temos, Senhor, de termos a tua palavra aqui diante de nós. E minha oração é que o Senhor use esse tempo de acordo com a tua vontade, Pai. Que teu Espírito Santo capacite a cada um de nós aqui, Senhor, a entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nos dá atenção, Pai, nos dá foco. Abre os nossos corações, Pai, para recebermos a tua palavra. Age no nosso meio, Senhor, e muito obrigado pela tua presença aqui. É em teu nome que eu oro, agradecido. Amém. Então, obviamente que quando nós lemos um texto do Antigo Testamento, nós precisamos entender um pouco do contexto daquilo que nós acabamos de ler. E aqui é um contexto bem óbvio, né? Então, eu não sei quantos de vocês lembram, o rei Davi, que era o homem que a Bíblia se refere como o segundo coração de Deus, né? Não porque ele era perfeito, mas porque ele buscava obedecer a Deus em todas as coisas. Quando era confrontado, ele se arrependia, né? O Olavo falou sobre isso aqui, sobre o Salmo 51. E Davi pediu a Deus para que deixasse ele construir o templo. Ele queria construir o templo porque Davi queria que Deus habitasse com o povo, né? Queria construir o templo. E Deus disse: não, Davi, tem muito sangue nas suas mãos. Davi foi um homem de guerras, de batalhas, matou muita gente. E Deus disse: quem vai construir o templo vai ser teu filho. E aí então, Davi morre, Salomão
assume o reinado de Israel e começa então a construir o templo para Deus, né? Com todas as orientações dadas pelo próprio Deus, ele começa então a construir este templo. E o templo fica pronto, e então Salomão chama todo o povo ali diante do templo e faz então essa oração de consagração, ou seja, ele está consagrando aquele lugar a Deus. E é esta oração que nós acabamos de ler aqui. E o templo de Salomão ele foi construído para ser uma casa de oração, né? Um lugar onde a presença de Deus estaria ali com o seu povo, um lugar onde seriam feitos sacrifícios de pedido de perdão dos pecados também neste templo. É interessante que essa oração de Salomão é uma das mais longas e também mais importantes que nós temos na Bíblia. Como vocês viram aí no título da mensagem, hoje nós estamos vendo a parte 1, a primeira metade desta oração, e na semana que vem nós continuaremos então, porque de fato é uma oração muito longa que tem muita coisa para a gente aprender, estudar e aplicar em nossas vidas. E essa cerimônia de inauguração, então, começou com essa bênção dupla de Salomão ao seu povo. Ele entrega o templo, ele consagra o templo e depois ele vai fazer uma intercessão pelo povo, que é o que nós veremos na semana que vem. E então, Salomão está ali no átrio do templo, né, na parte onde tem um grande o altar de bronze. E nesse altar de bronze era justamente onde os animais eram sacrificados como expiação pelos pecados do povo. O sacerdote chegava lá, era tipo uma grande bacia, né, um altar ali de bronze, e sacrificava os animais, derramava sangue, porque o próprio Deus diz que sem o derramamento de sangue não há perdão de pecados. E então, para a expiação dos pecados, para perdão dos pecados, esse animal era sacrificado ali. E Salomão está intercedendo pelo povo diante desse altar de bronze. Ou seja, Salomão faz aqui uma tipificação daquilo que Jesus faria na cruz. E o que Jesus faz até os dias de hoje, que é interceder pelo seu povo diante de Deus Pai. Então Salomão está aqui diante desse grande altar de bronze, orando pelo povo, consagrando o templo e entregando o povo diante de Deus. Porque a base da oração de qualquer pecador, para poder falar com Deus, é um sacrifício, é o perdão dos pecados. Se nós nos apresentássemos diante de Deus, que é santo, cheio de pecado, o que aconteceria é que seríamos fulminados imediatamente, né? Porque Deus é santo e nós não somos. Então, quando nós oramos em nome de Jesus, não é um jargão, não é só uma frase bonita de efeito para falar no final da mensagem. É porque nós estamos falando para Deus, por causa do sacrifício de Cristo na cruz, por causa da expiação dos pecados, por causa do sangue derramado do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, é em nome dele que eu estou falando com o Senhor. Pelos méritos conquistados por ele na cruz, é que eu estou falando com o Senhor. Porque Jesus morreu e ressuscitou na cruz, porque o sangue dele nos lava, nos purifica, o sacrifício último e completo que foi feito na cruz, nós podemos dizer em nome de Jesus para Deus Pai. E é assim que ele enxerga. Então, em vez de sacrificarmos animais, como no Antigo Testamento havia todo o sistema de sacrifício de animais, hoje nós cremos em Jesus, que foi o Cordeiro perfeito de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, a oração em si aqui de Salomão, ela vai do versículo 23 até o 53, né, que a gente vai ver a outra parte, nós vemos até o 30. E ela é dividida em várias sessões, nós vamos ver algumas sessões hoje e algumas sessões, então, na semana que vem. E ela apresenta um ponto culminante aqui da ambição de Salomão, que era de construir o templo. É o fechamento desse grande sonho de Salomão de construir o templo para Deus. E ela é fundamental para a gente compreender o livro de 1ª e de 2ª Reis. Então essa oração é extremamente importante e tem muita coisa aqui que já aponta para o sacrifício de Cristo na cruz, como nós veremos. Então a oração identifica a questão teológica central aqui nessa oração em formato de pergunta. Será que Deus do céu, que habita no mais alto céu, pode habitar na terra? Será que esse Deus grandioso, majestoso, onipresente, ele pode de fato habitar com o povo na terra? Essa é a pergunta central aqui da oração de Salomão. E ela nos ajuda também a entender as orações de Jesus no Novo Testamento. Aqui somos chamados até a fazer e oferecer quando estamos em ministério, quando estamos aqui
na vida de comunidade. Essa oração de Salomão, ela vai nos ajudar a entender muitas coisas, como nós veremos aqui. Nós temos um rei que é o Senhor Jesus. E este rei, ele ora por nós. Nós temos o Salomão perfeito, que é o Senhor Jesus. Vocês lembram que lá, já antes de Salomão, Moisés fazia isso, lembram? Quando o povo pecava, o que Moisés fazia? Intercedia pelo povo. Deus, tem misericórdia, eu sei que eles merecem, mas tem misericórdia, não porque eles são bons, mas porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é gracioso. E Deus, então, perdoava o povo, trazia restauração, e enfim. Né? E isso foi acontecendo ao longo do Antigo Testamento, e Salomão também faz isso, que é justamente o que Jesus faz até hoje. No capítulo 2 de Efésios, isso fica muito claro. Jesus intercede por nós diante de Deus Pai. E nós podemos, então, seguir o exemplo de Salomão, dedicando aquilo tudo que fazemos a Deus como sacrifício, não só as nossas orações, mas o nosso serviço na igreja, o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, tudo isso pode ser oferecido a Deus em adoração. Isso vai nos tornar cristãos melhores, obviamente, mais santos, mas vai nos tornar também profissionais melhores, porque estamos fazendo primeiramente para Deus, para a glória de Deus, e não porque o chefe mandou, né, ou porque eu quero lucro, mas porque eu quero glorificar o Senhor com tudo que eu fizer. Então nós vamos ver com mais detalhes e mais profundidade um pouco 4 sessões aqui desta oração de Salomão. Mas obviamente que nós não podemos continuar sem nós termos a nossa rima da manhã, né? E ela diz assim: Salomão louvou ao Deus que promete e cumpre com amor. E em Cristo Emanuel temos perdão, presença e favor. Certo? Nós vamos ver cada uma desses itens aqui da rima em forma de pontos. E o primeiro ponto é justamente quem é Deus. Quem é Deus? Quem é esse Deus com o qual Salomão está falando aqui? As 3 primeiras partes dessa oração de Salomão são de louvor, de pedidos e de invocação. E ele começa então louvando a Deus. De novo nós temos esse padrão, não é? Nós temos visto nas orações da Bíblia que as orações repetidamente, por mais espaço de tempo que tenha, às vezes de mais de 1.000, 2.000, 3.000 anos entre uma oração e outra, o padrão ele é muito parecido. As orações começam com adoração, com louvor a Deus pelo que Ele é. Salomão começa dizendo, ali no versículo 23, Senhor Deus de Israel, não há Deus como Tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra. A primeira frase que Salomão fala é de reconhecimento, que não há outro Deus, que esse é o Deus de Israel e que não há outro Deus. Ele reconhece a sua soberania sobre o céu e sobre a terra e sobre todas as coisas. Salomão se coloca já no lugar dele, de um simples homem, né, que pediu sabedoria que Deus deu, diante de um Deus que é soberano sobre os céus e o que tem debaixo da terra, e enfim, de todas as coisas. Né? E ele identifica esse Deus como o Deus de Israel, mostrando que esse Deus, apesar da sua grandeza, ele tem um relacionamento pessoal com o povo. Ele não é um Deus genérico, ele é um Deus, o Deus de Israel. Esse Deus tem um povo com o qual ele se relaciona. É um Deus pessoal, um Deus que é íntimo. Então, afirmar que ele é o Deus de Israel não significa que ele é uma divindade tribal, como haviam muitos falsos deuses nos dias de Salomão. Havia Deus para tudo. Né? O Deus de cada povo tinha os seus deuses, às vezes mais de um Deus. Né? E não é nesse sentido que Salomão está falando que Deus é o Deus de Israel, mas está falando sobre Deus ser esse Deus pessoal, que tem um povo para si, que escolheu um povo para si. Salomão louva a Deus, então, por essa singularidade, por ser incompatível com qualquer outra coisa que ele conheça, ou que a gente conheça até os dias de hoje. E ele fala, então, não há Deus como Deus em cima no céu que mereça adoração. Não tem ninguém que se compara com esse Deus que está no céu. Então, essa crença na singularidade de Deus, ele ser o único Deus, é uma antiga tradição de adoração, desde o tempo de Moisés. E que nós deveríamos prestar mais atenção nisso. Nós estamos diante de um Deus que é o Deus acima do céu, é o Deus que é completamente diferente de nós e daquilo que nós conhecemos. Um Deus que é digno da nossa adoração e do nosso louvor. O único Senhor, Deus de Israel, é esse Deus fiel, que é justamente aquilo que Salomão vai começar a falar agora, sobre a fidelidade de Deus, como ele cumpriu a promessa que fez ao seu pai Davi.
Mas ele primeiro reconhece a grandeza de Deus e agora começa a falar sobre a fidelidade de Deus, né, do seu fiel amor pactual, que é demonstrado pelas promessas cumpridas na vida de Davi. Então Deus estabeleceu uma dinastia. Lembram que Saul foi o primeiro rei? O povo não queria que Deus fosse seu rei. Eles queriam, a frase é: nós queremos um rei como todos os outros povos têm um rei. Deus disse: tá bom então, vou dar um rei para vocês. E aí Saul é escolhido, um homem alto, bonito, forte, né? É assim que é descrito na Bíblia, né? Os outros homens ficavam no ombro de Saul. É a descrição que nós temos lá. E aí Saul começa muito bem, obrigado, e depois descamba. Começa a fazer o que Deus não tinha mandado fazer, começa a desobedecer a Deus, e Deus então tira Saul e chama Davi, menino, pastor de ovelhas lá, né, do campo, simples. E aí então Davi assume o reinado, e Deus promete a Davi: olha, a sua descendência sempre vai ter um descendente seu reinando diante de mim. Se, como o próprio Salomão reconhece, vocês andarem nos meus caminhos, obedecerem aquilo que eu mandar. Então Deus estabelece essa dinastia real, e essa dinastia, conforme a promessa de Deus, que é fiel, perdura até os dias de hoje. Afinal de contas, nós temos um rei reinando sobre o povo de Deus, não temos? E este rei é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ele é chamado de aquele que veio da raiz de quem? De Davi. Por isso nós temos todas as genealogias nos evangelhos. Porque os apóstolos, os discípulos queriam comprovar por A mais B que Jesus era um descendente de Davi. E por isso ele é rei sobre Israel. Mas agora não só sobre Israel, agora sobre os gentios também, né? E não tão gentios também, com perdão do trocadilho. Então Deus, ele não é de conversa fiada. Deus não fala por falar. Deus, ele cumpre o que diz, ele é fiel, ele é confiável, ele é infalível, ele é soberano e nós podemos confiar naquilo que ele diz. Ele cumpre as suas promessas porque ele é fiel, porque ele é um Deus de amor, porque ele é um Deus incomparável, porque ele é um Deus motivado pelo afeto que tem pelo seu povo. Talvez eu e você no lugar de Deus, vamos ser bem sinceros, a gente já teria recomeçado tudo, dado um reset, não é? A gente começa a olhar para fora, a gente começa a ler a história do povo de Israel, desde a queda de Adão e de Eva. Gente, né, a gente já teria apertado o reset, vamos desfazer isso aqui tudo, vamos fazer de novo. Mas Deus, ele é motivado pelo seu amor. O louvor, então, de Salomão deve ser o nosso, pois a experiência de Israel de ter um rei, de ter um Deus que é pessoal, é a nossa experiência também. Nós temos um rei e nós temos um Deus que é pessoal. E essa oração de louvor, o início aqui da oração de Salomão, pode ser a minha e a sua, e deve ser a minha e a sua oração de louvor a Deus. Nós temos algumas aplicações práticas aqui. Deus ainda é um Deus soberano. O Deus do Antigo Testamento, que promete, que cumpre, é o mesmo Deus que nós temos relacionamento hoje. Deus promete e ele cumpre. Deus permanece o mesmo. Deus é fiel, ele não muda. Ele é fiel, ele não falha. Ele continua o mesmo. Mas ele também não é só esse Deus fiel, ele é o nosso Pai. Ele é um Deus amoroso, ele é um Deus pessoal. Mas ele também não é só o nosso Pai, ele também é o nosso Senhor, a quem nós devemos reverência, a quem nós devemos respeito. Então Deus é tudo isso junto, um Deus íntimo, o Abba Pai, o Paizinho, mas ele também é o Senhor e Rei dos Reis, a quem nós devemos reverência, dar honra, dar louvor, adoração. Então, por meio da fé em Cristo, nós temos um relacionamento pessoal com esse Deus. O sacrifício de Cristo na cruz permite que eu e você falemos com Deus diretamente. No Antigo Testamento, gente, isso era impensável. Para o rei Salomão, ele está orando aqui para Deus, mas porque já tinha todo um sistema ali de propiciação pelo pecado. Por que vocês acham que só Moisés lá no início que falava com Deus? E o povo pedia: Moisés, fala com Deus lá em nosso favor. Porque não era assim, só chegar e falar. Porque Deus era santo e o povo estava cheio de pecado. Então hoje nós podemos orar, podemos falar com Deus a qualquer momento. E quando nós oramos, nós deveríamos começar reconhecendo quem Ele é, louvando esse Deus, adorando esse Deus. Deus, devido à sua fidelidade, é confiável. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir.
Todas as promessas que temos para nós na sua palavra, Deus vai cumprir cada uma delas. A gente não tem por que duvidar. Mas agora, por outro lado, nós temos que cuidar porque Deus não prometeu um monte de coisa que a gente acha que Deus prometeu. E que é dito por aí que Deus prometeu. Deus nunca prometeu uma vida fácil, uma vida de abundância financeira, uma vida de facilidade para pregar o evangelho. Pelo contrário, ele disse, olha, por minha causa vocês vão sofrer, vão passar dificuldade. Por amor a mim, muitos de vocês vão morrer. E é o que tem acontecido até os dias de hoje. Então, às vezes, a gente espera que Deus cumpra uma promessa na nossa vida que Ele não prometeu. Né? O que Ele prometeu foi que vai cumprir uma boa obra que Ele começou, até o dia que Jesus voltar, ou que a gente for levado para o céu. E se Ele prometeu, Ele vai fazer. Ele está formando em nós o caráter de Cristo. E essa é uma promessa da qual nós podemos ter plena confiança que Ele vai cumprir. Deus prometeu que não deixaria nada faltar para a gente. Necessidade básica, gente, não vai faltar. Nós podemos confiar no Senhor. Agora, trocar de carro, né, comprar casa própria, isso Deus não prometeu. Ele disse que ia cuidar como Ele cuida dos pardais, que não plantam, não fazem nada, não armazenam e estão vivos, estão bem, saudáveis. Necessidade básica Deus prometeu que vai nos dar. E assim por diante. Muito cuidado com aquilo que está no seu coração como sendo uma promessa de Deus, quando às vezes não é uma promessa de Deus. E aí então, Salomão começa a falar a respeito daquilo que Deus fará. Ou seja, na perspectiva de Salomão, na nossa perspectiva, Deus já fez. Mas Salomão está antes de tudo isso, antes de Cristo. E então ele está falando sobre aquilo que Deus fará, né, nos versículos ali 24, 25 em diante. Então, louvar a Deus é o contexto de tudo o que nós vamos pedir. E por isso a adoração e o louvor a Deus antes de começar a pedir é tão importante. Reconhecer quem Deus é, às vezes só em nós reconhecermos verbalmente quem Deus é, vai fazer com que a gente desista da metade daquilo que a gente ia pedir. Talvez, né? Então Salomão pediu que Deus fizesse aquilo que ele havia dito, sabendo que esse Deus é fiel e que vai cumprir a sua palavra. Então a oração, ela não é apenas sobre pedir o que nós queremos a Deus, mas é pedir para Deus fazer o que Ele quer. Deus, cumpre a tua vontade. Mesmo que a minha, às vezes, vai bater de frente. Mas eu quero submeter minha vontade à sua. Às vezes a gente fica pedindo, mas não pede o que Deus quer fazer. Então Salomão se firmou nessas promessas de Deus a orar pelo trono de Israel. Deus havia prometido que um filho de Davi reinaria com essa condição de obediência mútua. Deus ia ser fiel à aliança desde que os filhos de Davi permanecessem fiéis à aliança. Então, ele pediu que Deus confirmasse essa sua palavra, que fizesse com que sua descendência fosse fiel a ele. A oração de Salomão, implicitamente, é por ele e pelos seus filhos, que a gente sabe depois, ao longo da história, que, infelizmente, foi um pior que o outro. Mas aqui Salomão está intercedendo e pedindo para que seus filhos fossem fiéis a Deus, continuassem. A desobediência dos muitos filhos de Salomão causou a queda de Israel, o cativeiro, todas as consequências que a gente sabe aí ao longo da história. Mas os pedidos de Salomão foram então cumpridos na pessoa de Jesus Cristo. O descendente de Davi, o filho real de Davi, descendente direto, o rei dos reis, esse sim, cumpriu toda a lei com perfeição, sem pecado. Foi fiel até o final. Jesus andou com Deus em todos os seus caminhos e obedeceu perfeitamente o Pai. Então aquilo que Salomão pediu para os seus descendentes se cumpre em Cristo, quando o próprio Deus então encarna, se torna um homem e obedece perfeitamente à lei. E Deus Pai então cumpre a sua promessa, porque Ele ressuscita Jesus dos mortos e lhe dá um lugar ao seu lado. Nós lemos lá no Novo Testamento, quando Jesus sobe aos céus, que Ele está sentado, reinando à direita de Deus Pai. Agora nós temos um rei que não quebra mais a aliança feita com Deus. Ou seja, um após o outro foi quebrando a aliança. Inclusive Davi, inclusive Salomão, seus filhos. E Deus então resolve esse problema,
fazendo uma aliança com Ele mesmo, no Deus homem, Jesus Cristo. E assim essa aliança, então, é inquebrável, é perfeita. Deus cumpriu a sua palavra no terceiro dia, confirmando a ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus aos céus. E aqui nós temos também várias aplicações bem práticas para nós. As promessas que Deus cumpriu em Jesus, elas nos dão a confiança de que Ele vai cumprir as suas promessas em nós também. Aquilo que eu falei antes, se Ele disse que vai formar em nós o caráter de Cristo, se está trabalhando nesse sentido, Ele vai fazer isso, porque Deus, Ele é fiel. A gente pode orar para que o reino de Deus venha. Nós cantamos aqui agora pela manhã, assim como a noite aguarda o sol. Você tem orado para que Jesus volte? Nas suas orações diárias, você tem pedido, Deus, venha teu reino na plenitude. Nós já experimentamos o reino de Deus já chegou, mas ainda não plenamente. Senhor Jesus, volta, Jesus. Ou será que as nossas orações têm sido, Jesus, espera mais um pouco porque a vida aqui está boa. Espera eu casar. Espera eu ver meus filhos crescer. Espera eu... Será que a gente não está quase assim? Em alguns séculos atrás, as músicas cristãs eram, vem Senhor Jesus, Maranata, vem, volta. Agora as músicas quase, Senhor, segura aí. Porque eu quero experimentar mais bênção aqui nesse lugar. Como estão as suas orações? Será que nós temos orado para que a igreja persevere? Para que o reino de Cristo avança e cresça em todos os continentes? Será que nós temos orado para que a segunda vinda de Jesus se torne, venha logo, aconteça de uma vez? Se nós podemos confiar nessas grandes promessas, nós também podemos confiar nas promessas que são menores. A dificuldade, talvez, é que, embora a gente acredite no reino de Deus, a gente duvida que Ele vai nos ajudar com os problemas diários. Não é? Às vezes a gente pensa, Deus está tão ocupado, 8, sei lá quantos bilhões de pessoas no mundo, uma parte dessas pessoas são cristãs, como é que Deus vai se preocupar comigo aqui, com o meu problema? E a gente diminui Deus, né? Porque é obviamente que Deus pode se relacionar pessoalmente com quantas pessoas Ele quiser. Ele é um Deus que transcende o nosso entendimento. Mas Deus se preocupa sim com os seus problemas diários. Pequenos, médios, grandes, Deus se importa com os seus problemas. Então, ao invés de confiar em Deus nas pequenas coisas, a gente começa a discutir. Será que Deus está? E por que Deus não faz? E por que não sei o que lá? Será que... E aí o nosso coração começa a se tornar cheio de dúvida. Isso vai gerando ansiedade. E aí eu vou tomar remédio para combater a ansiedade que está sendo gerada no meu coração, por não confiar em Deus. Então nós podemos nos firmar nas promessas de Deus, o perdão dos pecados, satisfação das necessidades básicas, a formação do caráter em Cristo em nós, que Ele se preocupa com as nossas coisas do dia a dia. Isso são todas as promessas que Deus vai, com certeza, cumprir em nossa vida. E aí, então, nós chegamos no ponto principal da oração do rei Salomão. E é a grande pergunta que Salomão faz aqui. No meio da oração, então, no versículo 27, a gente pode dividir em 3 partes aí esse versículo 27. A primeira é a pergunta: mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Será que Deus pode habitar na terra? É possível esse Deus que transcende o entendimento habitar na terra? Será que esse Deus que é incomparavelmente amoroso, fiel, moraria num templo? A pergunta pode ser aplicada ao ministério e à nossa vida pessoal. Deus está realmente conosco? Deus está presente? Deus está realmente presente na nossa vida aqui como igreja ou na nossa casa quando estamos sozinhos? Será que Deus está de fato presente? Salomão sabia que não poderia prender Deus numa caixa. E a ideia, na verdade, é absurda, não é? Eis que os céus, até os mais altos céus, não podem conter-te. Como assim Deus vai habitar num templo que eu construí? Essa é a lógica de Salomão.
Salomão era um homem sábio, o mais sábio que já existiu. E essa pergunta tem uma lógica. Deus é transcendente, Ele é imenso, Ele é onipresente. Então, nós devemos colocar as nossas realizações, assim como Salomão fez, nessa perspectiva. Tem um teólogo chamado Matthew Henry, e ele diz o seguinte: mesmo quando nós fazemos o máximo que podemos para Deus, devemos reconhecer a distância e a desproporção infinita entre nós e Ele. O nosso máximo para Deus. O profeta Isaías vai dizer que nossos atos de justiça são como trapos de imundícia diante de Deus. O nosso máximo é muito pouco para Deus. E Salomão está refletindo a respeito disso. Como pode ser Deus? É muita distância entre Ele e nós. O apóstolo Paulo vai dizer no Novo Testamento, lá em Atos 17, que Deus que fez o mundo e tudo que nele existe não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então Salomão orou para que Deus fizesse presente no meio do seu povo. Ele não disse para Deus ficar preso no templo, mas ele queria que aquele templo fosse o símbolo da presença de Deus com o seu povo. Ele convida então a presença de Deus, porque ele sabia que Deus não pode ser contido dentro de um templo, dentro de um lugar. E no versículo 28, então, ele se identifica como um servo. E ele enquadra então a sua perspectiva de servo diante de um Deus que é santo. Mas é interessante que Salomão se dirige a Deus com intimidade. Ele fala: Senhor meu Deus. Apesar de toda essa grandeza, de novo, Salomão lembra que Deus é Deus pessoal, Deus que se importa, que ouve as orações, o Pai presente. Então nós também podemos orar reconhecendo quem Deus é e quem nós somos em relação a Ele. Isso vai nos ajudar muito, principalmente na questão da humildade. Palavras como eu reivindico não tem nenhum sentido diante de um Deus desse tamanho. Quem sou eu e quem é você para reivindicar alguma coisa de um Deus desse tamanho? Não tem como. Não tem, é desproporcional. A diferença é infinita. Então Deus havia dito que faria um nome para si mesmo no templo. E Salomão queria que Deus continuasse olhando para o templo o tempo todo. Nos versículos seguintes ele começa a pedir: Deus, olha aqui, versículo 29, estejam os teus olhos voltados dia e noite para esse templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Deus, não tira os teus olhos daqui, não tira os teus olhos do teu povo. Fica junto, fica presente. Esta é a oração de Salomão aqui. E é interessante que Deus, apesar da sua grandeza, Ele ouve as nossas orações. Ele ouve as orações do seu povo. Ele é incomparável porque é um Deus que vê e ouve coisas que ainda nem saíram da nossa boca. Deus conhece a motivação dos nossos corações. Quando nós vamos colocar diante dele em oração, Deus sabe por que você está lá orando. Deus sabe antes de você pedir a necessidade. Isso vem desde o Éden. Foi Adão que percebeu que não era bom estar só? Foi Deus. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar um problema para ele se preocupar. Brincadeira, tá, mulheres? Deus sabe da nossa necessidade antes da gente pedir. Obviamente que pedir é um exercício de humildade, de dependência, de reconhecimento de que nós precisamos de Deus. Deus diz que o homem, para quem ele olha, tem algumas características. Lá em Isaías 66, é aquele que está quebrado, quebrantado. Aquele que é abatido de espírito. Davi vai dizer que um coração quebrantado, ó Deus, não desprezará. Então Deus conhece os nossos corações. Ele sabe quando nós estamos exigindo alguma coisa de Deus e quando nós estamos quebrados, clamando por misericórdia, para Deus fazer a vontade dele na nossa vida, porque a vontade dele, sim, é boa, perfeita e agradável, e não a nossa. E por fim, cuida com o pensamento, que é pecado. E por fim, nós temos a resposta de Deus aqui, em Cristo. Nós temos uma resposta. Cada pedido de Salomão, feito nesse trecho que nós lemos aqui, é respondido em Cristo. Jesus é a resposta definitiva para a pergunta: pode Deus habitar na terra?
E a resposta é sim. Apesar da sua grandeza, da sua majestade, da sua glória, Filipenses capítulo 2 diz que Jesus abriu mão dessas coisas e se fez como um de nós, em tudo semelhante aos homens, menos no pecado. Sim, Deus pode habitar com o seu povo. E justamente por isso que o nome de Jesus, um dos nomes que a Bíblia se refere a Jesus, é o Deus Emanuel, que significa Deus conosco, o Deus presente, lá em Mateus 1, 23. Então o Deus Filho se encarnou em Jesus. Ele rasga o véu da história. O Criador de todas as coisas, aquele que estava no início com Deus, que é Deus, por meio da qual todas as coisas foram feitas, se torna como uma das suas criaturas, justamente para resgatar o seu povo. Então, em Cristo, Deus realmente viveu na terra. E pelo Espírito Santo que habita na sua igreja, Deus vive ainda na terra, em nós. Agora, o templo de Salomão, todo bonitão, não estou falando daquele templo da Universal, tá? O templo que também é muito bonito, né? Eu vi as fotos. Mas estou falando do templo de verdade, feito por Salomão, com toda a sua glória. Não é suficiente para que Deus habite lá. Deus escolheu, vamos dizer assim, uns templos mais fajutos para habitar, por amor. Então Jesus é o cumprimento final desse exemplo de Salomão, orando por nós, como nosso intercessor diante de Deus Pai. Isso está lá em Romanos capítulo 8, em Hebreus capítulo 7. Deus intercede pelo seu povo diante de Deus Pai. E como povo de Deus, nós somos portadores do nome de Cristo no mundo. Eu e você somos embaixadores. O que o apóstolo Paulo vai dizer. Portamos o nome. Lembra que Salomão ora para que Deus coloque seu nome no templo? Deus colocou seu nome no templo, só que seu templo é o seu povo. E nós agora somos embaixadores de Cristo na terra. Então Deus aprecia responder a oração, principalmente quando ela é feita pelo próprio Senhor Jesus intercedendo pelo seu povo. Deus vai responder às orações, porque é Jesus quem intercede. Inclusive a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem, ajuda a gente a orar, porque a gente não sabe nem orar. É Deus, é o Espírito Santo quem, por gemidos inexprimíveis, é aquele que vai limpando a nossa oração até chegar a Deus Pai. Olha que trabalho maravilhoso do nosso Deus Trino. Então os olhos de Deus estão abertos para as nossas necessidades, estão abertos para o nosso clamor. Quando você está lá de madrugada na sua cama sem conseguir dormir, você chora e ora diante de Deus, Deus ouve a sua oração, Deus vê as suas lágrimas, Deus sente a sua dor, porque Ele mesmo é um homem de dores. É chamado assim, esse Deus majestoso, que experimentou o sofrimento. Quando você se alegra com coisas boas e com bênçãos que Deus te dá, e você adora e louva a Deus, Deus também ouve essas orações e recebe essa adoração, não porque a gente sabe fazer, mas porque, mais uma vez, os méritos de Cristo na cruz transformam isso em aceitável diante de Deus Pai. Então Ele nos ouve de dia e de noite, tanto em nossas camas quanto no impulso da vida diária. Ele ouve as orações coletivas da igreja, aquela que nós fazemos como povo. Deus também ouve essas orações, ouve as orações que fazemos pelos doentes, ouve as orações que fazemos pelos perdidos, pelos missionários, pelo próprio ministério. Deus ouve essas orações. A resposta nem sempre vai ser aquela que a gente gostaria, mas Deus ouve cada uma das nossas orações. Ele ouve e nos responde de acordo com a sua vontade e sempre com a finalidade da sua glória. Amém? Em resumo, se a pessoa aí do seu lado está dormindo, dá um cutucãozinho aí. Não ouviu nada até agora, presta atenção. Deus, Ele é um Deus que cumpre absolutamente todas as suas promessas. O cuidado que temos que ter é de não pensar que Deus prometeu coisas que Ele não prometeu. De cuidar com muita coisa que está sendo dita aí nos dias de hoje, nas redes sociais, nos vídeos que a gente recebe, que Deus prometeu isso, prometeu aquilo. A gente tem que ter um conhecimento mínimo da palavra para saber aquilo que Deus prometeu ou não prometeu, senão a gente vai cair em cilada. Mas Deus vai prometer absolutamente tudo o que prometeu. Deus, Ele é esse descendente fiel, o rei da raiz de Davi, que reina agora, então, de forma perfeita, com Deus no céu,
e é o Rei do seu povo, que intercede pelo seu povo. E Jesus é a resposta, então, para a grande pergunta de Salomão: pode Deus habitar na terra? A resposta sim, em Cristo, o Deus Emanuel, Deus habitou e através do seu Espírito Santo hoje habita ainda com o seu povo. Deus colocou o seu nome em nós, como esse templo vivo do seu Espírito. Isso está lá em Efésios capítulo 2, versículos 21 e 22. Diante de tudo isso que foi dito, algumas perguntas para a gente ficar mastigando, refletindo. Você tem orado para que a vontade de Deus se cumpra, ou suas orações têm sido mais pedidos seus, da sua vontade, das suas necessidades, daquilo que você acha que Deus tem que fazer na sua vida? Você tem buscado viver como este filho? Afinal de contas, nós somos adotados por Deus, somos filhos, somos aqueles que vivem sobre o reinado deste rei dos reis. Você tem buscado viver desta forma? Tem buscado santificação? Tem buscado e orado para que Deus cumpra aquela promessa de formar em você o caráter de Cristo, mesmo que isso às vezes seja doloroso e vai exigir de você que abra mão talvez de coisas que você não gostaria, daquele pecado talvez de estimação, daquele sonho que talvez o Espírito Santo já está tocando no seu coração, dizendo: olha, isso não é o que eu tenho para ti. E aí está lutando ainda para abrir mão. Você, de certa forma, eu e você somos templo do Deus Emanuel, povo santo, povo eleito, sacerdócio real. Você tem buscado viver de forma coerente a quem é chamado de filho por Deus? Que essas questões todas possam ser avaliadas com sinceridade, por mim, por você. Eu sei onde aperta o meu sapato, cada um sabe onde aperta, e Deus conhece a todos nós. O meu desafio é que você se coloque em oração sincera diante de Deus, e peça para que o Espírito Santo traga à sua mente aquilo que você precisa crescer, seja na área da oração, seja na área de talvez buscar a santificação, enfim, que Ele te conduza neste tempo e te desafie conforme aquilo que Ele for encontrando aí na sua vida. Amém? Vamos orar, gente? Senhor nosso Deus, como vimos aqui, o Senhor é um Deus majestoso, um Deus grandioso. O Senhor é o Deus que escolheu um povo para si. Um Deus que cuida, que mantém, que sustenta, não só o seu povo, mas todas as coisas. O Senhor é o Deus criador, Pai, de tudo que conhecemos e que não conhecemos. O Senhor é o Deus que transcende o nosso entendimento. Ao mesmo tempo, o Senhor é um Deus que habita com aquele que está quebrantado, contrito. Obrigado, Senhor, por ser esse Deus tão presente, esse Deus tão maravilhoso. Esse Deus que cumpre as promessas, como vimos aqui. E obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és a resposta para cada um dos pedidos desta oração de Salomão. Porque em Ti tudo se cumpriu. Porque o Senhor foi fiel até o final. Porque o Senhor não pecou, não falhou. E por amor se entregou na cruz, Pai. No meu lugar e no lugar de cada um que está aqui, Senhor. Obrigado porque hoje nós podemos falar com Deus Pai. Porque fomos lavados pelo Teu sangue. O Teu sacrifício permanente. O Teu sacrifício último. O Teu sacrifício suficiente que saciou a ira justa de Deus Pai. Obrigado por isso. Nós nem compreendemos, Senhor, a profundidade. Mas nós queremos Te adorar, Te louvar e Te agradecer por tão grande amor. Obrigado, Jesus, porque nós podemos ter a certeza que o Senhor ouve as nossas orações, que o Senhor intercede por nós diante de Deus Pai. Obrigado, Espírito, porque o Senhor habita em cada um de nós. O Senhor é quem nos ajuda a compreender a Tua palavra. O Senhor é quem nos revela pecados dos nossos corações. Obrigado porque a gente pode descansar que o Senhor é o bom pastor e que vai nos conduzir, Pai, por onde é a Tua vontade. E a Tua palavra também nos ensina que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que bom podermos descansar nessas verdades, Senhor. Sonda os nossos corações. Que cada um de nós possa honestamente, sinceramente, Pai, avaliar a própria vida, como tem caminhado diante do Senhor.
e dá os passos, Pai, necessários na direção da mudança, do crescimento, da santificação, Pai. Nos dá arrependimento de pecados. Nos convence, Senhor, daquilo que temos errado contra Ti e nos traz restauração, Senhor. Forma em nós a imagem de Jesus. O Senhor prometeu que vai fazer essa boa obra em cada um de nós até o dia que o Senhor voltar ou nos levar para casa. Nós clamamos a Ti, Senhor, vem. Volta, Senhor, para buscar a Tua noiva, a igreja. Que possamos sair daqui animados, esperançosos daquilo que o Senhor fará em nossas vidas e na expectativa da Tua volta iminente. Abençoa, Senhor, o restante do nosso dia. Abençoa, Senhor, a semana que temos pela frente, conforme a Tua vontade, Senhor. É em Teu nome que eu oro agradecido. Amém. Amém. Muito bem, então, meus queridos. Nós encerramos nossa celebração por aqui. Que Deus abençoe sua vida. E até domingo que vem, se Deus permitir.